A paz do Senhor, paz de Cristo, povo abençoado. Estamos aqui, passando mais uma vez aqui para nós falar mais um pouquinho da palavra do Senhor nesse dia, fazer um estudo da palavra. E o tema hoje, como sempre, é um assunto está muito no meio do povo evangélico, no meio do povo cristão, que na verdade todo mundo fala, todo mundo comenta. É sobre Satanás, o diabo. Eles falam que o diabo ele fica perseguindo, oprimindo, trazendo muitas desgraças para a vida do povo de Deus. Mas e a palavra? O que a Bíblia diz sobre isso? É o que nós vamos tentar entender hoje sobre Satanás, sobre o diabo. Eu particularmente, através das escrituras, da palavra do Senhor, do estudo, eu não acredito que o diabo exista. Ele não existe. Para mim ele não existe, porque é uma fábula. Ou senão a Bíblia e Jesus mentiram. Jesus mentiu e a palavra de Deus, a Bíblia também está mentindo, pelo que nós vamos entender hoje. Se ele um dia já existiu, ele não existe mais. E o povo aí está com medo praticamente é um fantasma, porque ele não existe, segundo a palavra que nós vamos ler nesse dia. Então vamos começar aqui lendo em Judas, no capítulo 1, verso 6. Judas, capítulo 1, verso 6, versículo 6. Vamos ter um entendimento aqui melhor sobre esse assunto. Assunto muito polêmico, muito falado, todo mundo tem medo desse suposto Satanás, suposto diabo. Então vamos fazer a leitura da palavra. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, se os anjos caídos que deixaram a sua própria habitação, eles estão em prisões eternas. E como é que eles estão atormentando o povo de Deus? É um mito. A opressão que eles dizem ter é do próprio ser humano, da própria carne, dos próprios atos humanos. Então vamos ler de novo Judas capítulo 1, versículo 6. É aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. E esse juízo do grande dia, eles já foram julgados. Você pode até dizer que não, mas a palavra do Senhor afirma que já foi julgado. Vamos dar seguimento. No livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10, diz assim, ó. Preste bem atenção, irmãos, está aqui, ó, para você que diz que não, que acredita nesse mito que a religião fala. Olha aqui, ó. E o diabo que os enganava. Enganava é verbo passado. O povo de Deus tem que aprender a conjugar verbo, gente. Verbo passado. Foi lançado, já foi. Não é que vai não, já foi. Lançado no lago de fogo e enxofre. Onde estão a besta e o falso profeta? Já foram condenados. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui esse versículo é mentiroso? Se o diabo está por aí atormentando as pessoas,
Como é que a Bíblia fala ao contrário? Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado, no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então ele não existe mais. Ele já foi lançado no lago de fogo. E o povo está aí com medo do suposto Satanás. Então está aí Apocalipse 20, 10. Vamos seguir em frente. Tem mais versículos sobre isso. 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 4. Olha isso aí. Porque se Deus não poupou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Que eu já falei, que eles já foram julgados. Então, né, verbo, no versículo anterior, nós já lemos que o verbo é passado, já aconteceu. A religião fica futurizando os versículos da Bíblia que não tem base nenhuma para ser futuro, porque não conjuga verbo. Não leva o tempo da escrita e não leva em conta o tempo, a era que foi escrito isso. Hebreus 2,14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele quem? Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Veja bem, irmãos, falta de entendimento para o povo cristão, povo de Deus. Aqui Jesus está falando que ele aniquilou, e aniquilar é tornar extinto, sem efeito. Então não existe mais. Mas eles não entendem isso, eles não pregam isso na igreja, não ensinam isso ao povo de Deus. E ficam dizendo que o diabo está em derredor, não sei, dos cristãos, e não sei de onde que eles tiraram isso, porque aqui, segundo esse versículo aqui, Hebreus 2,14, e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então ele tinha, não tem mais, o império da morte. Ele aniquilou, foi aniquilado lá na cruz, quando Cristo foi crucificado. Se você falar que o diabo existe, então a morte de Cristo não serviu para livrar o povo de Deus. E a segunda coisa, esse versículo então é mentiroso. A Bíblia então é só pegar, arrancar essa página e jogar fora, porque daí não tem nenhum sentido você ter a Bíblia embaixo do braço, para lá e para cá, e não entender o que está escrito nela. Então, melhor já pegar, arrancar a página e jogar fora, porque não vale de nada daí. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Ué, mas não era o diabo que tenta? Mas nós vemos que o diabo não pode tentar mais, porque ele foi destruído, foi aniquilado. Não tem mais poder nenhum. Ele foi vencido por Jesus. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que possais suportar. Então você está vendo que a tentação sobre o homem é humana, é carnal, é da carne, é os desejos carnais que a pessoa tem, não é o diabo não. Fico botando a culpa no diabo, que o diabo nem existe mais. Mas não é erro humano, é erro da carne. Agora, no tempo da graça,
Os zelos são da carne, não é mais o diabo que tira a pessoa da igreja, que faz as pessoas fazer coisa errada, não. São desejos carnais. E eles ficam aí dizendo que é o diabo porque faz isso e faz aquilo, sendo que a Bíblia diz que não, o diabo não existe mais. Então os erros são humanos. Vamos fazer segmento aqui. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. É concupiscência, palavra difícil. Ou seja, ele é enganado por sua própria natureza. Ele não é pelos seus desejos carnais. Então, por isso, a tentação não vem, não é espiritual. Ela é carnal, é humana. Mas a religião não, é porque é o espírito, não sei de onde, não sei, é o espírito de Satanás, é o espírito do enxuto, não sei das quantas. Mas nós lemos aí que os anjos caídos, eles foram tudo postos em prisões eternas. Então, é tudo obras da carne. Mas eu acreditei muito tempo nisso. E porque não estudava a palavra de Deus, mas quando me coloquei a estudar a palavra de Deus, entendi que era um engano, estava sendo enganado por não estudar a palavra. Então aqui nós vemos Tiago 1,14, mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, pelos erros da sua própria carne, sua própria natureza. Então não tem nenhum espírito maligno, não tem nada que esteja atraindo o ser humano a cometer erros. São desejos da carne, humano. Então não tem por que ficar dizendo que o diabo está aqui, que o diabo está ali. Esse é um mito da religião para impor medo às pessoas. Eu vivi muito tempo com medo, achando que o diabo ia me levar para o inferno porque se eu fizesse coisa errada. Ah, mas está dizendo que pode errar? Não, não pode. Quem é filho de Deus, ele anda no caminho do Senhor. E somos filhos. Filhos vivem juntamente com o Pai, adorando o Pai, respeitando tudo aquilo que Ele deixou para ser respeitado. Mas também temos que entender a palavra de Deus, do que Ele deixou escrita para nós, para que nós tivessem entendimento da palavra de Deus. E nós vamos ficando por aqui, é um vídeo curtinho, mas que você fique e estude, marque esses versículos aí, volte o vídeo. E se inscreva aí no canal e ative o sininho para que nós possamos levar essas verdades da palavra que não ensinaram para nós. Durante esses 30 anos que eu vivi na religião evangélica, nunca me ensinaram essas coisas. Fiz curso de teologia, eu tenho aqui o certificado de teologia, mas não ensinaram essas coisas. Eu fui aprendendo, estudando, pesquisando, buscando as verdades na palavra do Senhor, porque algumas coisas não fechavam. Então eu cheguei a me pôs a ler, a estudar, a prestar atenção na palavra do Senhor para entender. E eu estou trazendo aí para vocês esse entendimento da palavra, e está escrito, não é o que eu acho nem o que eu penso, já falei, está escrito aí na palavra do Senhor. Então as verdades é o que está escrito, não é o que eu acho. Ah, mas é uma suposição. Não, está escrito aí na palavra do Senhor. Então se você não acredita nisso, então pega essas páginas da sua Bíblia e arranca e jogue fora, porque daí não tem nenhum valor para você. Não adianta você estar com a Bíblia na mão e não acreditar no que ela está dizendo. Nós temos que acreditar não no que o homem fala, mas no que está escrito na palavra do Senhor. Fique todos com Deus. Se inscrevam no canal e sejam todos bem-vindos aí, em nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, nosso Deus verdadeiro. Fique todos com Deus. Deus abençoe a todos.